Vamos lá. A gente está no Megillah, Daf Beit Amud Aleph, oitava linha de baixo para cima. A Gemara vai tentar falar quem é o Tana, quem é a opinião da nossa Mishnah, que fala que a gente pode ler a Megillah antes do dia 14. Lembra que a gente falou que podia ler no dia 11, dia 12, dia 13? Pergunta a Gemara, Zod Ivrei Rabi Akiva Stimta. Isso era Rabi Akiva, que é dono dos todas as Stam, isso que a gente falou agora no shiur antes, que isso aqui é a opinião de Rabi Akiva, que a gente pode ler no dia 11, 12 e 13. Dedaris Zman, Zmanam, Zmaneihem. Primeiro fala Rabba Barachana em nome de Rabi Yochanan, que Rabi Akiva é aquele que faz essa drachá, que está escrito Zmaneihem. Podia estar escrito Zmanam, podia estar escrito Zman. Zman seria um dia, Zmanam os dois, Zmanehem mais de dois. Aval Chachamim Amrim Korimotala Bezmaná. Mas Chachamim falam que não. A gente lê ela no dia certo, ou seja, dia 14 nas cidades que não são cercadas, dia 15 nas cercadas e ponto final, não tem dia mais. Não tem 11, 12, 13. Fala Gemara, Meitiver Amarabiúda, pergunta Arabiúda, Ematai, quando os pessoas das cidades então poderiam antecipar e ler antes. Bisman Shashanim Ketiknan. Sabe quando eles podiam ler antes do dia 14? Quando os anos eles eram decretados pelo Beidin. E aí o Beidin mandava os Shlichim avisar quando era Rosh Chodesh Nissan. E os Shlichim chegavam a tempo das pessoas saberem quando é Pesach. Porque hoje em dia que as comunidades estão mais afastadas, e os shlichim pode ser que não cheguem tempo suficiente para saberem quando é Pesach, e Purim é como se fosse ele está ali como 30 dias antes de Pesach, ele tem ali um marco. Então se a gente deixar ler no dia 11, 12, 13, as pessoas vão acabar confundindo e vão fazer Pesach antes. E aí vão acabar a Pesach antes. Pode ser que comem Hametz antes de acabar a Pesach. Então fala Rabiúda, sabe quando? Veio Israel, destruiu ela de matar. Mas Israel estava na terra deles. A Val Basman nasceu hoje em dia que foi destruído o Bet HaMikdash. E a Israel está espalhado. E os Shlichim não chegam a tempo para avisar quando é Pesach, quando foi Rosh Chodesh Nissan. Oil, o Mistaklin Ba, uma vez que eles veem a leitura da Megillah como um marco. E daqui, hoje é dia 14, então daqui a tantos dias é Pesach. Então tem que ser lido necessariamente no dia 14 e dia 15. Fala Gemara, isso que falou Rabiúda nessa braita que a gente acabou de ler é a Liba de Man. De acordo com quem é isso? Se a gente, é de acordo com o Rabi Akiva ou Hamim que a gente leu antes. A gente falou que o Rabi Akiva é o Tam da nossa Mishnah, é o Tam da nossa Mishnah que fala que pode ler 11, 12 e 13. Isso que o Rabiúda falou o quê? É até para Rabi Akiva que fala que pode ler uns 12, 13 e não pode hoje em dia porque estão espalhados, ou é de acordo com Hamim? E lei Maliba de Rabi Akiva, se falar que é de acordo com Rabi Akiva, filo bezmanazeita lehaita canta, mesmo hoje em dia a gente poderia ter a Takaná, porque o motivo da Takaná é o quê? Para as pessoas das cidades pequenas poderem ler nos dias de feira. Ela lava Liba de Rabanan, vamos falar que é de acordo com Rabanan. Basman, Shashanim Ketiknan, Veisrael, Shurimalat Matami, Hakarinan. Vamos falar aqui, nos dias, quando eles sim estavam na cidade, a terra Ramim permitiam, como falou Rabi Akiva, ler antes. E aí fala Gemara, vai ser a Tiufta da Rabi Yochanan Tiufta. E se até para Ramim podem ler antes. E Rabi Yochanan falou que Ramim discordam de Rabi Akiva porque eles não fazem a drachá de Zmanam, Zmaneihem, uma vez que o Zmaneihem é mais de 2 dias. Se o motivo é porque tão longe, isso aqui é um marco para saberem quando é Pesach. Isso aqui é uma pergunta forte para quem falou Rabi Yochanan. Quer dizer, quem falou que Ramim não a princípio eles também não faziam essa drachá de Zmanam, Zmaneihem. E o motivo que eles pararam é só para as pessoas terem esse marco antes de Pesach. Fala, Gmarati, a gente para como uma pergunta forte para Rabi Yochanan. E cadê Amren? Tem gente que lê, tem gente que fala essa explicação dessa parte que a gente acabou de ler da Gemara de outra maneira, como Rabba Bar Yochanan,
Zod e Rabi Akiva simta'av al chamim amru bazman azeh hoile mistaklin ba en korenatar bismanar. Já fala direto. Isso que falou no Mishnah era Rabi Akiva. Mas hoje em dia, que a gente que tem isso como um marco, como uma referência, então só tem que ler no dia certo. Tá, na minha assim fala a Braita também, a Marabilda e Matai, quando deixavam ler antes do dia 14, Basman Shashanim Ketiknan, quando estavam todos os anos, eles eram decretados como pelo Bedin, Aval Basmanazé, mas hoje em dia, depois da destruição, depois do exílio, Roilo Mistaklin, vai ser aqui uma referência no Coreano da Bismaná. Ravashi, Kasha Lei de Rabiuda, a Rabiuda. Ravashi fala, calma, a gente está falando que essa braita foi falada de acordo com a Rabiuda, mas aí vai ficar difícil para outro Rabiuda da Mishnah para frente. E como é que ele explica isso? Mokim la lebraita que Rabiose Brabiuda. Ele fala que essa braita que a gente acabou de ler é como Rabiose Brabiuda e não como Rabiuda. Beita mud beit. O Miamar Rabiuda basmanazé roilu mistaklin ba en corinotal bas. Virou. Mais um. Tem várias versões da mais um. Esse aqui acompanha nesse cinza que tem aqui. Essa Gemara, Mais uma. Aí. não tinha essa Gemara, é muito boa. O hebraico não É. Para estudar o hebraico é fácil. É fácil. Facilita bastante. É o chat GPT da Gemara. O Miamar Rabiuda basmanazé roilu mistaklin ba en corinotal basmaná. A Gemara agora vai trazer essa contradição que falou a princípio nas opiniões de Rabiuda. Rabiuda fala que hoje em dia a Megillah é uma referência, por isso não pode ler a não ser no dia certo. Urimin, tem aparente contradição da Mishnah mais pra frente que a gente vai ler no Daf Rei. Amar Rabiuda falou Rabiuda, Ematai, quando que eles antecipavam ele antes do dia 14, Makom Shenichnasim Bashenil Vachamishi, os lugares que sim eram acostumados a ter feira, a ter beidina, etc., nas cidades que iam para lá na segunda e quinta. Aval Makom Shenichnasim Bashenil Vachamishi, mas as cidades pequenas que não vão para as cidades grandes porque não tem feira, não tem beidina, etc., ou porque não vão mesmo, uma vez que eles não têm esse costume de já ir na segunda e na quinta, não pode, de repente, agora antecipar. Tem que ler no dia. Então parece o quê? De acordo com a Rabiuda na Mishnah mais pra frente, e lá é claro que é a opinião de Rabiuda, fala claramente o nome de Rabiuda, até hoje em dia poderia ler antes do dia 14, nas cidades que já tinham costume de entrar na segunda e na quinta. Então, essa braita que a gente acabou de ler não pode ser Rabiuda. Se Rabiuda mais pra frente na Mishnah fala que sim, tem ainda tem essa possibilidade de ler antes do dia 14. Então, por isso, Ravashi colocou essa nossa braita como Rabiose Barabiuda. O Mokim lá na braita, que é Rabiose Barabiuda. O Mishum de Kasha, a lei de Rabiuda, Mokim lá na braita, que é Rabiose Barabiuda. Ficou difícil explicar uma braita que falou Rabiuda, uma Mishnah que falou Rabiuda, você muda o nome, pronto, tá resolvido? Fala Gmará, Ravashi Shmi, a lei de Ika de Hane lá Karabiuda, de Tane lá Karabiuda. Veika de Tane lá Karabiuda. Não é que ele inventou que era Rabiuda. Confundiram. Ele já tinha ouvido alguém falar em nome de Rabiuda e já tinha ouvido alguém falar em nome de Rabiuda. E aí ele chegou à conclusão, uma vez que tem aquela Mishnah que contradiz essa braita, Amar, mande Tane lá Karabiuda lavdavka. Quem falou com Rabiuda não foi minucioso. Mandetane lá que Rabiuda Barabiuda davka, exatamente como Rabiuda Barabiuda, ele chegou à conclusão que é de acordo com Rabiuda Barabiuda. A gente está nos dois pontinhos, Beit Amud Beit. A gente viu na Mishnah Krachim Amukafim Chomam Mimot Yoshua Benun Korim Bachamisha Asar, as cidades cercadas por muralha da época de Yoshua, lê no dia 15. Fala Gmará Amarava de Amar Kra Alkena Yehudim Aprazim Hayoshvim Bearea Prazot. Está escrito lá no Pasuk Megilat Esther, claro. Os Yehudim que estão nas cidades cercadas, das não cercadas, abertas, eles fazem no dia 14. Mideprazim be'arba'asar, mukafim b'achar b'sha'asar. Disso que falou claro que quem não está nas cidades cercadas faz no dia 14.
Então quem está na cidade cercada é no dia 15, porque a gente viu na outra passou, como já tinha visto na outra vez, eles fizeram o dia Arba Assar e o dia Hamishá Assar. Então Hamishá Assar para quem? Para quem não é da cidade cercada. Fala Gmará, vem Brasil, Arba Assar, o Mukafin, Klalo. Por que a gente não fala? Isso que falou claro na Megillah, que os das cidades não cercadas é no dia 14. Não necessariamente quer dizer que as cidades cercadas é algum dia. Talvez as cidades não cercadas é 14. E as cidades que são cercadas nem fazem. Fala, Gmará. Essa aqui é uma pergunta, Gmará. Talvez, por que está explícito na Megillah o quê? As cidades não cercadas fazem no dia 14. Ah, então as cidades cercadas dia 15. Não. As cidades não cercadas fazem dia 14. E as cidades cercadas não fazem. Fala, Gmará, como assim? Velav Israel Ninhu. Eles não são Israel também? Não tem mitzvah? Eles são Israel também. Como é que você pode falar para eles não falarem? Meod Vead Kush. Está escrito que Hashverosh era o quê? Meod Vead Kush era na época o mundo inteiro. Então ninguém ficou de fora. Ninguém ficou de fora. Vem, mas então vamos falar para Zimbearbissar, Mukafim Bearbissar Bechamissa. Por que a gente não fala então? Está escrito explícito na Megillat Esther, as Eudim que estavam nas cidades não cercadas, dia 14. Então talvez os que estavam nas cidades sim cercadas, 14 ou 15, pode escolher. Ou 14 e 15. Porque só no dia 15. Que dirtiv, como está escrito lá, Liot osim et yom arba asar lechodesh adar, ve yom chamisha asar bechodesh shana veshana. Dia 14 e dia 15. Por que a gente fala para fazer os dois, então, dia 14 e dia 15? Fala Gmará, Hiavaktiv et yom arba asar ve chamisha asar. Se tivesse 14 e 15 sem o ve yom, sem esse ve no meio, aí que decamar, tu vai falar que é isso mesmo, 14 e 15. Agora, Hasha dirtiv et yom arba asar, ve yom chamisha asar, Ataetu passe, que veio esse et e parou no meio. Hanebe arba asar, ve hanebe chamisha asar. Esses, ou seja, das cidades não cercadas no dia 14, das cidades cercadas no dia 15. Fala Gmará, vem Beprazim Bearbissar, Mukafini Bae Bearbissar Bearbechamisar. Já entendi que cada um faz um dia. Por que a gente não fala que os das cidades não cercadas dia 14? As cidades cercadas, se quiser 14, se quiser 15, pode escolher. Fala Gmará, Markra, está escrito Bisman Eihem. Cada um no seu tempo. Zmanoshel Zeh, Lo Zmanoshel Zeh. Bisman Eihem, no tempo deles, ou seja, no tempo dessas cidades. Cada um no seu tempo. Esse tempo é de um, esse tempo é outro. Quer? Não está escrito Bisman Eihem. Lekaem et emeia por e-mail é Bisman Eihem. Bisman Eihem é o quê? Aqui é outra drachá que faz a Gmará. Bisman Eihem, os man deles, cada um no seu tempo. E não no tempo deles, dos dois juntos. Mais que cada um, parece aqui que cada um tem os seus man. Veima Bitleiser. Tá bom, vamos falar que os que são cercados então fazem no dia 13. Por que falar que fazem no dia 15? Fala um dia antes. Fala Gmará que é Shushan. Aonde está escrito que foi claro que eles só descansaram no dia 15? Em Shushan. Então todas as cidades cercadas fazem como a cidade cercada de Shushan. Fala Gmará, acho que Hanasiá, tá bom? Fazer o que é fazer o Purim? Mishter, Matanot Levianim, Mishloch Manot, mais Zchirá, a lembrar o Purim que é ler a Megillah. Zchirá, por que a gente não fala que ler a Megillah e ler junto com todo mundo dia 14? E as outras mitzvot fazem no dia 15. Fala Gmará, está escrito no Basur, Kamar Krav, Hayamim Aele, Nizkarim, Venassim, Itkash Zechirá, Lácia. O Basur que ele juntou, lembrar com fazer. Matit Endelok Haitana. A nossa Mishnah não é como aquele Tana. Qual Tana? De Tana fala Braita Rabi Yoshua ben Karach Omer, Karachim Amukafim Chomam Imot Achashverosh Korim Bachamisha Asar. Tem uma Braita que fala o seguinte, o nome de Rabi Yoshua ben Karach. As cidades que são cercadas de muralha da época de Ahasverosh faz no dia 15. E a nossa Mishnah fala o quê? Da época de Yoshua. Mas calma, foi na época de Ahasverosh o milagre. Também Rabi Yoshua ben Karach que fala na época de Ahasverosh. Uma diferença muito grande de tempo. 500 anos. Tá falando de 300 anos
Não, mais até. Antes de Eixo. E aqui a gente está falando de Demorou 700. 440 anos para construir o primeiro Beit HaMikdash. Mais 410 anos para o Beit HaMikdash ficou construído. Porque já tava no E final Purim é entre o primeiro e o segundo, no final de 70 anos, entre o primeiro e o segundo Beit HaMikdash. Quase 1000 anos de diferença. Muitas foram construídas, muitas foram destruídas. O próprio Shushan talvez nem era construído na época de Yoshua. E foi onde aconteceu tudo. E a gente volta lá para Yoshua. Mas estava de Rabbi Shimon Kacha, como eu tive de Rabbi Shimon Kacha, fala Gemara aqui Shushan, igual Shushan. Mas Shushan Mukaf Echomam Hashverosh, é isso que ele fala. A gente sabe que Shushan era cercada da época de quem? De Hashverosh, não de Yoshua. Vekorim Bachamisha Asar, e a gente lê no dia 15, Afkor Shemukaf Echomam Hashverosh, Korim Bachamisha Asar, todas aquelas que seriam cercadas na época de Hashverosh, que lê no dia 15. Fala Gemara Betana de Dan Maitama. Então realmente qual é o motivo do nosso Tana? A nossa Mishnah falou o quê? Aqueles que são as cidades cercadas na época de Yoshua. Qual é o motivo dele? Fala Gemara Yalif Prazi. Ele aprende com uma Gzerah Shavá. Aqui está escrito essa linguagem de Prazi, da cidade que não é cercada como Prazi. Na Megillah. Alkena Yeudima Prazim, está escrito aqui. O Ktivatam, e lá em Dvarim está escrito Levad me'area Prazi harbe me'od. Quando as cidades que foram conquistadas por Bnei Israel, quando estavam chegando ainda no caminho para Eretz Israel, está escrito Levad me'area Prazi harbe me'od. Então o Pasuk fala o quê? Malehala mimot Yoshua ben Nun. Afkan mimot Yoshua ben Nun. O pessoal da Megillah quis te dar uma lembrança. Lá na Torá está escrito Prazi, aqui a gente escreveu Areia Prazim, para fazer uma Gzerah Shavá, você entender que a gente está querendo comparar aqui as cidades que não são cercadas aqui com aquele Prazi da época de Yoshua. Bishram Rabbi Shimon Kacha lo amar ketana didan deleit lei Prazi, ela tá damadam lo amar Rabbi Shimon Kacha. Pergunta a Gemara, Rabbi Shimon Kacha não falou como o nosso Tana, nosso Mishnah, porque ele não tinha essa Gzerah Shavá de aprender Prazi daqui, Prazi de lá. E ele explicou o lógico. Aconteceu na época de Ahasverosh. Hoje são cercados na época de Ahasverosh. Por que o nosso Tana da nossa Mishnah não falou como Rabbi Shimon Kacha pela lógica? Maitama, com motivo? De Haid lei Prazi. Ele recebeu essa Gzerah Shavá, uma Gzerah Shavá, recebeu de Hamim, e ele aprendeu assim. Fala Gemara, Kamar. Ela Shushan de Avda Keman. Então a pergunta da Gemara é outra. Shushan, que não era cercado na época de Yoshua, era cercado na época de Ahasverosh. E foi lá que aconteceu o milagre, que pararam só no dia 15, como quem ele faz? Faz no dia 14 ou faz no dia 15? Loque Brasil, loque Mokafim, nem como outra. Amarava, Ve'amrei Lakdi, Shanei Shushan, ou ele vena Sabanes. Uma vez que o milagre foi feito em Shushan, então Shushan é exceção. A regra é todas as cidades que eram cercadas da época de Yoshua, porque aprendeu a Gzerah Shavá. Mas Shushan, que foi exatamente lá que foi feito o milagre, e lá que eles guerrearam mais no dia 14 e só descansaram no dia 15, então Shushan é diferente, é a exceção, a regra, que lá também é feito no dia 15. Só o Shushan. Bicha maletana dinan fala Gemara, tá bom para nosso Tana. Hanu dichtiv medina o medina ir vai ir. Tá escrito na Megillah, Medina o Medina, ir vai ir. Medina o Medina, lechalek ben mukafim chomam mimot Yoshua ben Nun, lemukafet chomam mimot Ahasverosh. Medina o Medina, para te falar que tem diferença da que são cercadas de muralha da época de Yoshua, as que são cercadas de muralha só da época de Ahasverosh. As que são cercadas da época de Yoshua fazem no dia 15. As que não eram cercadas na época de Yoshua e são cercadas na época de Ahasverosh, dia 14. Ir vai ir, para falar, opa, mas tem uma cidade que é diferente. Qual? Shushan. Na Menechavek ben Shushan, Lisharerot, para falar a diferença entre Shushan e as outras cidades. Ela era Rabbi Shimon ben Kacha, para Rabbi Shimon ben Kacha, que falou que são as cidades, a regra era as cidades cercadas da época de Ahasverosh. Como é que ele vai explicar Medina, ir vai ir? Bishlema, Medina, lechalek ben mukafim chomam mimot Ahasverosh, leshem mukafim chomam mimot Ahasverosh. Medina, para entender o que as cidades cercadas na época de Ahasverosh, cidades não cercadas. Ir vai ir,
que a gente falou que é a exceção de Shushan, como é que ele explica? Ela ir ver Mayata, Amachar Rabeshua Ben Karcha, o Letad Dan Minicha Rabeshua Ben Karcha vai te devolver a pergunta. E pro nosso Tana, Kevan de Itley, Prazi, Medinal, Lama ali. Rabeshua Ben Karcha fala, pra que você precisa me trazer essa drachá do Pasuk, Medinal, Ir? Se você fala que ele aprende de uma Gzerashavá, de Prazi, nem precisa me falar essa drachá, Medinal. É muito mais forte. É muito mais forte a Gzerashavá do que fazer uma drachá? Então você precisa me falar qual é a drachá desse passuco de qualquer maneira. Não entendi. Quê? Não entendi. Você não precisa da Gzerashavá e da drachá para aprender a mesma coisa. Se você já aprendeu para Gzerashavá e você fala que lá na Torá se você aprendeu uma Gzerashavá, quer dizer que você não aprende mais nada dessa palavra na Torá. Sim. Essa palavra ela tá lá solta para você aprender isso. Sim. Senão você não pode dar uma Gzerashavá. Se ela já vem aprender outra coisa, você não aprende isso. Sim. Então, se na Torá tem uma palavra para você aprender essa Gzerashavá, Que o que? Que é prazi, quer dizer, da época de Yoshua, Certo. para que você vai me falar isso da drachá, Medinal, Ir, vai ir? Medinal, Ir, vai ir, você tem que aprender outra coisa. Você vai ter 2 pesukim para aprender a mesma coisa? Certo. Então, fala Gumará, ela, krale drachá, o deata, esse pasuk, Medinal, vem para outra drachá. O que Rabeshua Ben Levi, o deata. Como falou Rabeshua Ben Levi na Braita, de amar Rabeshua Ben Levi, krach, vechol samuch lo, vechol anireimo, nidon que krach. A cidade que é cercada muralha, e todas as cidadezinhas que ficam em volta, ou todas as cidades que ficam num raio de visão dela, que você pode ver como uma coisa só, elas todas podem fazer no dia 15, apesar de estarem fora da muralha. Subúrbio. Por isso que em Jerusalém, mesmo fora das muralhas, se lê no dia 15. Ad Kama, pergunta Gumará, até quanto, qual raio que pode? Amarabir meveitem arabchia baraba, que mechamatan letvéria. Como, por exemplo, Hamatan para Tvéria. E quanto é isso? 1000. É 1000. Fala Gumará, velema 1000. Por que não fala que é 1000? Fala Gumará, Hakamash melandeshiura de 1000 kamahavia, que Hamatan letvéria. Ele veio te falar, 1000 é mais ou menos 1 quilômetro. Entre 960 e 1160 metros, depende do shur. Mas é mais ou menos 1 quilômetro. Então por que ele não falou logo até quanto é o raio? 1 quilômetro, acabou. Não, ele queria te explicar uma coisa dentro da outra. Ah, é 1 quilômetro. E você sabe quanto é a distância de Hamatan para a Sibéria? Também o exemplo é que é 1 quilômetro. Hazak, o barulho. Escolha.